Acompanhe a saga de pequenos youtubers que acreditam ser o Jô Soares, mas que na verdade estão mais para Toby. Tudo isso hoje no Sigma Entrevista. Voltando aí para o segundo bloco, e a pergunta é o seguinte: na teoria de Malthus aí, o crescimento dos alimentos, dos recursos na Terra cresce de uma forma aritmética, ou seja, e o crescimento populacional de uma forma geométrica. Ou seja, para um recurso tem uma população, para 2 recursos, 2 populações, para 3 recursos, 4 população, para 4 recursos, 8 e por aí vai. Você entendeu muito bem que você é um cara bom na matemática. Então eu gostaria de perguntar aqui, quando eu pedi para ele se apresentar, ele não falou a formação dele nem nada, não sei se ele ficou acanhado, mas eu gostaria de saber se você acredita que funcionaria matar metade da população ou não, e também com um dado que eu trouxe que é interessante, que existem previsões aí que no ano de 2100 aí, terá 11 bilhões de seres inteligentes na Terra. Assim, minha formação, na verdade, eu sou agrônomo, mas sempre trabalhei com biodiversidade, fiz mestrado em biodiversidade e sou professor universitário. Então assim, e essa temática do Malthus, ela é uma temática que ela é muito fascinante. Se você pegar o Malthus, quando ele coloca no seu trabalho que ele vai prever esse choque, essa quebra em que a produção de alimentos cresce aritmeticamente e a população cresce geometricamente, vai chegar um momento que vai dar um pau. E ele prevê isso de uma maneira muito interessante, que depois acaba sendo postergado por uma mudança no nosso padrão tecnológico, nossa maneira de produção, que nós aumentamos nossa produção, etc. Então você acredita que o padrão tecnológico vai conseguir fazer com que esse problema da superpopulação não... Vamos lá, isso já aconteceu, na verdade, em locais específicos já aconteceram. Toda vez que você passa a capacidade de suporte, o que é capacidade de suporte? A capacidade do ambiente se recuperar e acabar não se esgotando, vamos colocar dessa forma. Então você consome de maneira que você não se esgota. Então isso já aconteceu de maneira pontual em alguns locais, isso faz parte, é conhecido na história humana. Mas assim, existe uma previsão sim que isso possa vir a acontecer do ponto de vista da humanidade como um todo. Mas eu queria destacar do Malthus, que, como eu disse, ele é fascinante, porque ele vai influenciar grandes teorias do século 19 e 20. O que vai acontecer? Se nós pegarmos 2 grandes livros que foram escritos, independente se você tem alguma discordância, o Darwin se baseou no Malthus. Parte da teoria darwiniana vem do estudo malthusiano. E o Marx, quando ele escreve o Capital, em parte ele usa muito do conhecimento do Malthus. Então, queira ou não queira, esses livros que marcaram o século XX, apesar de ter origem no século XIX, acaba tendo uma influência muito grande dele. Mas o que acontece? Nós estamos no ritmo de consumo do planeta Terra em que nós estamos acima da capacidade de suporte do planeta. Então a quantidade de seres de Homo sapiens no planeta Terra, a quantidade de recursos não supre aí a quantidade da população. E aí o que acontece? Até hoje sim, ainda supre, mas o que acontece? A gente pensar em questões específicas, sei lá, nutrientes que a gente usa para agricultura. Nós já temos um estoque que vai acabar. Em quanto tempo nós vamos acabar com ele? Isso é uma coisa que existe, esses cálculos. Mas tem um outro detalhe, apesar de a gente fazer uma previsão até 2100, por exemplo, se nós pegarmos, isso é uma questão um pouco complexa, porque a população está crescendo aonde? Nos países que atualmente nós chamamos de países emergentes, os antigos países do terceiro mundo. São os países em desenvolvimento, os países que têm, ou seja, os países da periferia do capitalismo, se a gente for usar dentro de uma outra perspectiva. Esses têm ainda um crescimento populacional, mas se você pegar os países como Noruega, Suécia, etc., eles são um déficit. Já no Brasil mesmo, apesar de nós sermos uma periferia do capitalismo, se você pegar a taxa de reposição do estado de São Paulo é 1,67, é menos de 2. Nós vamos chegar num momento no planeta que nós vamos ter o máximo de seres humanos e nós vamos ter um decréscimo. Qual que é a questão? É se a gente não consegue extinguir os nossos recursos naturais nesse período. Esse é o nosso cuidado. Se a gente conseguir tornar isso sustentável, aí vem várias questões para serem discutidas. Questões de nutrição, como que a gente vai fazer mineração, processos com nossos resíduos. É uma discussão mais longa que acho que não cabe para cá pro momento.
mas ele é fundamental que a gente possa pensar um pouco nisso. Existe um risco sim, e na academia a gente acaba chamando isso de fantasma de Malthus. E já aconteceu localmente essas questões. Por exemplo, se nós pegarmos, apesar de ser uma guerra étnica, você tem o evento em Ruanda, dos Tutsis e os Hutus, tem uma forte questão mental. Porque foi, na verdade, de exaurida uma capacidade do uso da terra que acabou levando a um conflito étnico sim, mas a base dele é muito malthusiana. Fala isso no filme? Não fala. Ah, foda-se. Geek, galera, esse é o nome da comunidade do Amino, nova parceira aqui do canal. Checa o link na descrição, tudo aí que você sabe sobre o mundo geek, você consegue observar lá. Galera, geek nerds, eles estão diferentes sim, mas muitos dos gostos aí dos geeks são também os animes, então tem muito a ver aqui com o canal, então passa lá, link na descrição. Eu tô usando uma outra parte da academia, né? Mas por isso que eu falo que essa discussão é tão rica. Só que eu vou falar chegar no filme. O que acontece com o filme lá do Thanos? O que o Thanos faz é postergar o processo. Se a gente matar aleatoriamente metade da população, beleza, você simplesmente alongou o processo, você tem mais recursos, mas aquele mal vai voltar a existir. Se você não mudar a forma de produção e tornar isso dentro de um sistema cíclico realmente mais sustentável, você não vai resolver o problema, só vai postergar. Então, por isso que eu falo que a motivação do Thanos é uma motivação, inclusive, de um ponto de vista de vingança. Qual que é a minha analogia com a vingança? O Thanos fala no filme que ele sofreu com isso, ele viu as mortes por causa desse processo. Então, na verdade, ele estava colocando isso, em parte, aí eu tô sendo meio uma área que eu não conheço, que é a psicologia, né? Tô chutando aqui. Mas ele tendo as joias, ele não conseguiria entender o que aconteceria se E ele teria condições, na verdade, ele tendo as joias do poder que ele tem, ele poderia aumentar o recurso do universo. Se você tivesse a manopla do universo, o que você faria para melhorar essa questão essa problemática que o Thanos quis melhorar, dizimando metade dos seres inteligentes aí do universo? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Eu acho que teriam duas medidas para ser feitas. Em curto prazo, ele teria que fazer o quê? Aumentar o recurso. E segundo prazo, ele teria que usar instrumentos para mudar a mentalidade de todos os seres do universo para mudar esses sistemas de consumo. Aí entra numa coisa que é o consumo consciente. Como que vai se consumir com responsabilidade? É aí que entra uma questão interessante que eu gostaria de comentar aqui. Será que com uma crise tão grande assim, metade da população sendo dizimada, a consciência não surgiria de uma forma automática? Caraca, pelo amor de Deus. Você acha que isso pode ser abordado no último filme? Olha, eu não sei se pode ser abordado, mas seria legal se fosse. É o seguinte, eu acredito que os irmãos russos, eles vão querer abordar essa questão de conscientização. Pode ser. Para trazer aí para a nossa realidade que nós não precisamos chegar a tal ponto para precisar nos conscientizar. Isso é uma das temas que eu acredito que vai acontecer no filme. Outra coisa que eu também acredito que possa acontecer é que muitos heróis que morreram e tudo mais vão conseguir voltar, não sei como, com a joia da realidade e tudo mais. E, porém, vários heróis que estão vivos vão precisar, não trocar a vida, mas sacrificar na batalha contra Thanos e contra os vilões que vão aparecer para poder fazer com que isso aconteça. Até porque não dá mais pra gente ficar vendo Thor, Homem de Ferro, a gente quer ver Homem-Aranha, essa galera toda. O que você acha sobre isso? Você pior que eu concordo com você. Eu pensei que fosse brigar contigo, mas eu tô concordando. Porque assim, é verdade. Eu acho que também vamos pensar no ponto de vista prático. Esses atores, eles já estão cansados de fazer os personagens. Então, do ponto de vista, vai ser uma morte... Cansado de ganhar dinheiro, ele quis dizer, né, galera? Mas eu acho que não só ganhar dinheiro, mas existe um fim, um esgotamento, né? Pra fazer outras coisas. Então, talvez seja um momento que eles vão falar assim, não, a Marvel talvez queira, talvez nem o ator em si, mas a Marvel fala, então calma, gente, vamos segurar, porque queira ou não queira, se você pensar, o tempo tá passando, os atores estão envelhecendo. E aquela imagem que eles têm, vai mudar. Então talvez seja na hora de eles aproveitarem isso para aposentar alguns, substituir por outros e por aí vai. E se você quiser mais informações sobre super-heróis próximos à aposentadoria, não deixe de assistir o próximo episódio.